Capítulo 4. A Última Batida. Parte 1. A manhã final em Nova York nasceu sob um céu de um azul metálico e frio, mas a cidade que nunca dorme estava, pela primeira vez em décadas, estranhamente imóvel. O FBI, sob o comando direto de Dana Mosier e com o apoio da Guarda Nacional, havia iniciado o protocolo de contenção máxima. Manhattan estava literalmente uma ilha sitiada. Pontes icônicas como a Brooklyn e a Manhattan foram bloqueadas por fileiras intermináveis de viaturas pretas e blindados Humvees. O acesso aos túneis Holland e Lincoln foi selado, transformando as artérias pulsantes da metrópole em caminhos desertos de asfalto. Nas ruas próximas ao Grand Central Terminal, o silêncio era tão denso que se tornava opressor. Não havia o som rítmico dos táxis, nem o burburinho dos turistas. O que restava era um silêncio estranho, pontuado apenas pelo bater das pás dos helicópteros que circulavam o topo dos arranha-céus como abutres mecânicos, e pelo som metálico de botas táticas marchando sobre o concreto. O FBI estava se posicionando para o confronto final, e a cidade parecia prender a respiração, ciente de que o seu coração estava prestes a sofrer um ataque fulminante. Dentro do SUV de comando, Maggie Bell e O.A. Zidane revisavam os planos de Lawrence pela 100ª vez. O cartão de acesso recuperado na Casa de Horrores havia sido a peça final do quebra-cabeça para a identificação do alvo. Embora o manifesto falasse em purificação geral, os cálculos técnicos encontrados no porão de Lawrence apontavam para um ponto de falha estrutural específico, o nexo de túneis que passava diretamente sobre o terminal Grand Central, onde se cruzavam linhas de metrô, trens interestaduais e tubulações de gás de alta pressão. O alvo não é apenas o prédio, Meg, Owe explicou apontando para o holograma digital no tablet. É um evento de grande massa disfarçado de rotina. São os 750 mil passageiros que cruzam esse salão todos os dias. Lawrence quer causar um efeito dominó. Se ele detonar a carga química nos túneis inferiores, a onda de choque vai romper as linhas de gás e o veneno vai subir pelo sistema de ventilação, transformando o terminal em uma câmara de gás gigante. Era o destino final da bomba. O símbolo máximo de conectividade e da história de Nova York transformado em um matadouro tecnológico. Maggie e Yowie penetraram no ventre metálico da Grand Central através de uma entrada de serviço estreita e discreta, onde o cartão de acesso deslizou pelo leitor magnético com um bip eletrônico quase inaudível diante do burburinho constante da estação. Ao cruzarem a porta pesada, eles abandonaram o fluxo previsível de passageiros para contornar o salão principal por corredores técnicos e passagens de manutenção. O ambiente ali era uma tapeçaria confusa de contrastes, um labirinto de luzes amareladas e intermitentes que pareciam lutar contra as sombras profundas e densas que se acumulavam nos cantos das colunas de sustentação. A progressão da dupla era um estudo de eficiência tática. Eles se moviam em sincronia perfeita, as solas das suas botas táticas tocando o chão com uma leveza calculada para não trair suas posições. As armas estavam em punho, os braços estendidos em uma postura de prontidão absoluta, enquanto os canos das pistolas varriam cada ângulo morto e cada recesso escuro das galerias. Os sentidos de ambos estavam aguçados ao limite, a adrenalina percorrendo suas veias como uma corrente elétrica que ampliava o som distante dos trens e o cheiro metálico dos trilhos. Foi no momento exato em que atingiram a balaustrada da varanda elevada, o ponto estratégico que circunda o icônico relógio central de 4 faces, que o mundo ao redor pareceu perder o som. Dali, suspensos sobre o mar de pessoas que atravessavam o saguão de mármore, aconteceu o evento que congelou o tempo. O encontro de olhares. Lá embaixo, misturado a uma pequena multidão de funcionários que ainda estavam sendo evacuados, estava Robert Lawrence. Ele não usava disfarces mirabolantes, vestia um uniforme de operário da rede elétrica, mas seus olhos o traíam. Maggie o localizou através da massa humana. Por um segundo infinito, o tempo parou. Lawrence levantou a cabeça e olhou diretamente para Maggie.
Não havia medo em sua expressão, apenas uma calma maníaca, um sorriso gélido de quem já aceitou o próprio destino em nome de uma causa distorcida. Ele levantou um detonador remoto, um pequeno dispositivo preto com uma antena prateada, e começou a correr em direção às escadas rolantes que levavam aos níveis inferiores. "Lawrence, FBI, pare agora!" O grito de Maggie ecoou pelo teto abobadado de constelações da Grand Central, desencadeando o início de uma perseguição final por entre a multidão em pânico. O pânico foi instantâneo. O pouco público que restava no terminal dispersou-se como uma revoada de pássaros assustados, criando um turbilhão de corpos, malas abandonadas e gritos. Maggie e Owei saltaram obstáculos, atravessando o salão principal em uma corrida desesperada. Lawrence movia-se com a agilidade de um predador, usando o caos a seu favor, derrubando placas de sinalização e carrinhos de bagagem para bloquear o caminho dos agentes. Eles o alcançaram nos túneis de manutenção, um local de ar quente, cheiro de óleo lubrificante e o barulho ensurdecedor de máquinas distantes. Owei foi o primeiro a se lançar sobre ele, resultando em uma luta física brutal. Não havia elegância naquele confronto, era uma batalha pela sobrevivência e pela salvação de milhares de vidas. O som do impacto dos corpos contra as paredes de metal ecoava como batidas de um tambor de guerra. Lawrence era mais forte do que aparentava, movido por um fanatismo que parecia anular a dor. Ele desferiu um soco que atingiu o ombro de Owei, tentando alcançar uma faca tática presa à perna. Maggie interveio, usando o peso do próprio corpo para derrubar o terrorista. O chão de concreto estava úmido e a luta transformou-se em um emaranhado de membros e respirações ofegantes. O metal das algemas tilintou quando Maggie tentou prender o pulso de Lawrence, mas ele girou violentamente, lançando-a contra uma tubulação de vapor quente. "Você não pode parar o que já começou." Lawrence rugia, o rosto vermelho de esforço, os olhos injetados. Owei recuperou-se e aplicou um golpe de imobilização no pescoço de Lawrence, enquanto Maggie finalmente conseguiu fechar as algemas em um dos pulsos dele, prendendo-o a um corrimão de aço fixado na parede. Lawrence estava contido, mas ele começou a rir, uma risadinha rouca e vitoriosa. "Olhem para o cronômetro, heróis," ele sibilou, apontando com o queixo para o dispositivo instalado atrás de uma grade de ventilação. A poucos metros de distância, a bomba estava visível. Era uma estrutura complexa de recipientes de vidro cheios de um líquido amarelado, cercado de fios emaranhados e um display digital que brilhava em vermelho sangue. O relógio marcava apenas 90 segundos. Maggie chamou a equipe de desativação pelo rádio, mas os técnicos ainda estavam a minutos de distância devido ao bloqueio nos túneis. "Não temos tempo, Jubal. Estamos sozinhos aqui." Seguiu-se o momento do código de desativação. Sob a orientação frenética de um técnico por áudio, Maggie Bell teve que assumir o papel de desarmadora. A tensão era máxima. O silêncio do túnel era preenchido apenas pelo som de tic-tac eletrônico, que parecia acelerar conforme os segundos caíam. Owei mantinha Lawrence sob guarda, mas seus olhos estavam fixos nas mãos de Maggie. O suor frio escorria pela testa de Maggie, embaçando sua visão. Ela segurava um alicate de precisão, as mãos tremendo levemente. O técnico no rádio falava em uma linguagem de cores e frequências que parecia grego naquele momento de estresse extremo. "Maggie, você precisa cortar o fio azul marinho, mas apenas se o voltímetro marcar menos de 5, dizia o rádio. "O voltímetro está oscilando. Ele está em 7, 6, 5, Maggie gritou. Ela hesitou por um milésimo de segundo. O tic-tac era ensurdecedor. 40 segundos, 39. Lawrence continuava murmurando orações distorcidas em um canto, tentando desestabilizá-los psicologicamente. Maggie fechou os olhos por um breve instante, buscando o rosto de Ray em sua mente, buscando a calma que ele sempre lhe transmitia. Quando abriu os olhos, sua mão estava firme como rocha. Ela cortou o primeiro fio. O cronômetro parou por 2 segundos e depois começou a correr 2 vezes mais rápido. "Ele armou uma contagem regressiva de redundância", gritou Oa.
Corte o amarelo, agora! Comandou o técnico. Meg cortou o amarelo. O display digital piscou erraticamente, emitindo um som agudo. 10 segundos restantes. 9. O suor em suas mãos quase fez o alicate escorregar. O líquido amarelado nos recipientes começou a borbulhar, sinalizando o início da reação química de dispersão. Meg! OA gritou, preparando-se para o impacto, cobrindo o corpo da parceira com o seu, em um último ato de proteção. 5 segundos. 4. Meg viu um pequeno fio branco, quase invisível, escondido atrás da placa principal. Não estava no manual, não estava nas instruções do técnico. Foi puro instinto. Ela o puxou com os dedos. O display apagou-se instantaneamente. O silêncio que se seguiu foi o som mais bonito que Meg já ouvira em toda a sua vida. O tic-tac parou no número 002. Lawrence soltou um grito de frustração pura e caiu sentado contra a parede, derrotado. Meg e OA permaneceram imóveis por longos segundos, as testas encostadas uma na outra, a respiração pesada ecoando no túnel. O ar que antes cheirava à morte, agora parecia, pela primeira vez em horas, limpo e cheio de esperança. A última batida da bomba não aconteceria. Nova York continuaria a pulsar. Capítulo 4. A última batida, parte 2. O silêncio que se seguiu à neutralização do artefato nos túneis da Grand Central não era apenas a ausência de som, era uma presença física, um vácuo que preenchia os pulmões de Meg e OA após horas de respiração curta e desesperada. Naqueles primeiros segundos de silêncio pós-tempestade, o mundo parecia ter parado de girar. Meg ainda segurava o alicate, seus dedos brancos pela força da pressão, enquanto OA mantinha o corpo arqueado sobre ela, um escudo humano que não fora necessário, mas que dizia tudo sobre a lealdade entre eles. Lentamente, como se estivessem despertando de um pesadelo coletivo, os agentes começaram a se endireitar. O rádio, antes um caos de ordens e gritos, agora transmitia apenas o som rítmico da respiração dos técnicos no jockey e, finalmente, a voz de Jubal Valentine, embargada e firme. Bom trabalho, Meg. Bom trabalho, OA. A ameaça foi neutralizada. Ao redor deles, nos corredores superiores que serpenteiam as galerias de mármore e em cada uma das saídas monumentais do terminal, o alívio coletivo manifestou-se de forma quase coreografada, como se um peso invisível de toneladas tivesse sido subitamente removido dos ombros da cidade. Centenas de agentes da SWAT, policiais do NYPD com uniformes impregnados de fuligem e soldados da Guarda Nacional, posicionados em formação de combate, começaram a baixar suas armas em um movimento uníssono e lento. O som do metal das metralhadoras e fuzis batendo contra as placas de cerâmica dos coletes táticos produzia um coro de estalos secos e rítmicos, um sinal sonoro definitivo de que a guerra imediata, aquela travada no fio da navalha, havia finalmente acabado. Homens e mulheres que segundos antes mantinham os músculos retesados e as mentes focadas na possibilidade iminente de morrer ou matar, agora permitiam que a postura desabasse. Eles limpavam o suor frio da testa com as costas das mãos enluvadas e trocavam olhares pesados de puro esgotamento, onde o choque e a gratidão se misturavam em silêncio. A ilha de Manhattan, que passara horas sitiada por um medo paralisante e uma tensão elétrica, começou a sentir as primeiras ondas de uma calma que, naquele cenário de destruição evitada, parecia nada menos que milagrosa. O ar pesado do terminal, antes carregado de pânico, era agora preenchido pelo som profundo de centenas de pulmões expirando ao mesmo tempo. Mas para que a paz fosse completa, a face do mal precisava ser removida do cenário. A justiça entregue tomou a forma de Robert Lawrence sendo arrastado para fora das entranhas da estação. Meg e OA flanquearam os agentes que levavam o prisioneiro. Lawrence, que horas antes exalava uma áurea de invencibilidade e superioridade intelectual, agora era apenas um homem pequeno e algemado. A imagem era poderosa. Lawrence caminhava com os ombros curvos, seu uniforme de operário sujo de graxa e poeira,
a derrota estampada em cada linha de seu rosto. Não havia mais o brilho maníaco em seus olhos, apenas o vazio de quem viu seu grande despertar ser reduzido a um fracasso absoluto pela persistência de 2 agentes que ele subestimara. Enquanto era colocado na traseira do furgão blindado do FBI, cercado por flashes de câmeras de jornalistas que haviam furado o bloqueio, Lawrence olhou uma última vez para Grand Central. Ele buscava a glória da destruição, mas encontrou apenas o fluxo normal da cidade começando a se restabelecer. O sistema que ele tanto odiava havia provado ser mais resiliente do que seu ódio. Com o culpado sob custódia, Maggie e Oa permitiram-se um momento de pausa. Eles caminharam de volta para o salão principal da estação, agora vazio de civis, mas cheio de peritos e equipes de limpeza. Foi ali que sentiram o peso do balanço das perdas. Embora tenham evitado uma catástrofe de proporções bíblicas na Grand Central, o dia havia começado com sangue no Bronx e no Queens. Maggie parou diante do relógio central de Opala, o coração da estação. Em sua mente, as imagens se sobrepunham. A poeira de gesso cobrindo o corpo do garotinho no Bronx, o grito da mãe que ela nunca esqueceria e a destruição do centro de refugiados. Nós salvamos milhares agora, sussurrou Maggie, a voz rouca. Mas não conseguimos salvar todos eles hoje de manhã. Oa colocou a mão no ombro dela, o olhar fixo no teto estrelado. A vitória é agridoce, Maggie, sempre será. Mas se não tivéssemos lutado, o balanço de perdas hoje não seria de vidas individuais, seria o fim da alma desta cidade. Nós fizemos o que o distintivo exige, nós demos a eles um amanhã. Eles ficaram ali por alguns minutos, 2 pontos escuros no vasto mármore dourado do terminal, processando o trauma e a gratidão. O sucesso da missão não apagava a dor das perdas iniciais, mas dava um propósito a elas. O sacrifício das vítimas do Bronx não fora em vão, pois fora o sangue delas que despertara o Bureau para parar o monstro antes do ato final. A transição para o retorno ao lar foi lenta. O dia virou noite enquanto Maggie e Oa finalizavam os relatórios obrigatórios no 26 Federal Plaza. O JOC, que durante o dia fora um centro de comando barulhento e frenético, agora mergulhava em uma penumbra melancólica. Um a um, os analistas fechavam seus laptops, as telas gigantes eram desligadas e o brilho azulado que dominara a sala por 18 horas dava lugar às luzes de emergência. Jubal Valentine foi um dos últimos a sair, apertando a mão de ambos com um aceno silencioso que carregava mais respeito do que qualquer medalha. Dana Mosier saiu de sua sala, observando o salão vazio antes de apagar a luz principal. O silêncio no JOC simbolizava o fim de um ciclo de horror. O escritório agora era apenas uma sala de mesas vazias, aguardando as crises do dia seguinte, mas por algumas horas a paz reinaria ali. Finalmente, Maggie e Oa caminharam em direção ao estacionamento. O ar da noite em Nova York estava limpo, e o som dos táxis voltando a circular ao longe trazia uma sensação de normalidade reconfortante. Antes de entrarem em seus respectivos carros, houve a promessa de amanhã. "Você vai conseguir dormir?" perguntou Oa, encostado na porta de seu SUV. Maggie deu um meio sorriso, o primeiro em muito tempo. "Vou tentar. Acho que o silêncio do meu apartamento vai ser mais gentil hoje." "Nós formamos uma boa equipe, Maggie", disse Oa com sinceridade. "Eu não teria conseguido desarmar aquela bomba com mais ninguém." "Eu sei. Eu também não", ela respondeu. "Esteja pronto. O rádio nunca fica em silêncio por muito tempo." "Eu estarei", Oa prometeu. Eles se despediram com um aceno, o laço entre eles agora forjado pelo fogo e pela pressão de 1000 atmosferas. Enquanto Maggie dirigia pelas ruas de Manhattan, vendo as luzes dos apartamentos se acendendo e as pessoas vivendo suas vidas, sem saber quão perto estiveram do abismo, ela sentiu uma calma profunda. Robert Lawrence estava atrás das grades, a cidade estava segura, e embora o luto por Ray e pelas vítimas de hoje ainda estivesse lá, ela sabia que estava exatamente onde deveria estar. Ela era a agente especial Maggie Bell, e amanhã, quando o sol nascer e o primeiro chamado ecoar no rádio, ela estaria pronta para fazer tudo de novo. Encerramento. O encerramento desta jornada nos deixa a nítida sensação de que a justiça não é apenas um conceito abstrato ou uma vitória em um tribunal.
Ela é um fardo carregado diariamente por aqueles que decidem se colocar entre a ordem e o caos. No silêncio que se seguiu à desativação da bomba na Grand Central, compreendemos que o heroísmo de Maggie e Yowei não reside na ausência de medo, mas na capacidade de agir enquanto as mãos ainda tremem. A cidade de Nova York, com sua imensidão e indiferença, continua a pulsar apenas porque indivíduos comuns aceitam o peso de um distintivo e as cicatrizes que vêm com ele. A história nos mostra que o ódio, embora barulhento e destrutivo, é frequentemente combatido pela paciência silenciosa e pela união improvável de forças. A parceria entre Maggie, movida por sua empatia e luto transformado em propósito, e Yowei, com sua disciplina e olhar analítico sobre as sombras do passado, prova que a diversidade de experiências é a maior arma contra o fanatismo. Ao final, a promessa de amanhã não é uma garantia de paz eterna, mas um compromisso renovado de que para cada Robert Lawrence que tenta silenciar o mundo, haverá sempre uma equipe pronta para lutar pela próxima batida do coração urbano.